Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você gosta de conteúdo sobre Portugal, sobre maternidade, a vida aqui fora, vida em família, já se inscreve aqui no canal para estar por dentro de tudo. Bom, e será que Portugal é um bom país para se criar um filho? Quem é mãe, pai, ou pretende ter um filho ainda, né? Sempre tem várias questões, dúvidas, né? Anseios. E o lugar onde a gente está é um deles, né? Eu, antes de ser mãe, né, eu sempre me perguntei, né, por eu ter vindo do Brasil também, né, eu me perguntei, né, se eu prefiro ter filho em Portugal, ou se eu teria filho no Brasil, se eu teria tido, né, se eu tivesse lá ainda. E eu não sei responder isso, porque a verdade é que eu tô aqui agora, então eu não sei responder por uma Débora que não existe mais, por uma Débora que está no Brasil, porque eu não estou lá, né. Mas o que eu vou falar aqui são os motivos que me fazem achar que Portugal é um país bom para se criar um filho, né? Os motivos que eu acho os principais para mim, e pelo menos para mim é impossível não comparar um país e o outro, porque são muitas diferenças, né? Nessa questão, pelo menos, são muitas diferenças que eu vejo. E lembrando que isso é algo pessoal, então talvez para uma pessoa que mora aqui há mais tempo, uma pessoa portuguesa ou brasileira que, né, sempre viveu aqui, talvez seja algo normal, algo natural, mas para mim, que sou de fora, eu acho que esses motivos são diferentes, são bons, sabe? E o primeiro motivo é a educação. Aqui em Portugal a educação é muito boa, o ensino em si. Eu não vou falar de greves, eu não vou falar de falta de professores, né? Mas eu digo o ensino em si, tá? Porque, por exemplo, no Brasil, vai, se você quer um ensino mesmo de qualidade, você tem que colocar o seu filho numa escola particular. E escola particular boa não é barata. Aqui, todas as crianças estão na escola pública, crianças e adolescentes. Claro que tem escolas particulares também, mas a grande maioria está em escola pública. E o que eu acho legal é que o filho do pai rico, da mãe rica, está na mesma escola do filho de uma pessoa que não tem tantas condições financeiras. Então as crianças se misturam, convivem juntas, e eu acho que isso também é algo bom, que agregam coisas boas para a criança, sabe? Aqui a educação é gratuita, tirando a alimentação e o material que são pagos. E o segundo motivo é segurança. Apesar de Portugal, a violência ter aumentado, Portugal ainda é um país seguro. É claro que, por exemplo, eu sou mulher, eu não me sinto segura de andar de madrugada na rua, né? Principalmente nos grandes centros, Lisboa, Porto, né? Porque acaba que tem violência, é o que eu falei. Mas a violência é muito menor e não é aquela violência de a gente vê assim homicídios mesmo e contra a mulher é muito pior, né? A mulher se sente mais muito segura no Brasil, gente, muito insegura. E aqui a gente não vê tanto isso, sabe? Essa insegurança entre as mulheres. Então, no Brasil, por exemplo, quando anoitecia, por exemplo, eu já não ficava sozinha na rua, né? Andava às vezes, mas eu chegava do trabalho, por exemplo, eu morava 2 quadras de casa, do ponto de ônibus, né, que eu descia, e meu pai ou meu irmão iam me buscar 2 quadras, gente, 10 da noite, né? Isso é algo que aqui não existiria, né? Eu já, aqui, por exemplo, já saí do trabalho meia-noite, né? E vim para casa, andei meia hora até em casa, né? Pronto, não sei se hoje em dia eu faria isso já faz alguns anos, porque a violência vem aumentando, mas ainda é um país seguro pra gente criar filhos, sabe? E o que eu acho legal, que eu estranhei de início, ainda estranho um pouco, é aqui as crianças andam muito sozinhas, por exemplo. Aqui a Xuxinha, velha. Aqui as crianças andam muito sozinhas, vão para a escola sozinhas, voltam. Por exemplo, eu pegava, né, ônibus, autocarro aqui para ir trabalhar e eu via as crianças saindo da escola e entrando no autocarro sozinhas. Eu digo criança mesmo, tá? Tipo, 8, 9 anos, talvez. Não, talvez 10, vai. Mas isso no Brasil não existe muito, sabe? Eu não sei também se. Pronto, eu tenho um filho, né, agora, né? Tem 6 meses só, né? Ainda vai demorar para ele ir pra escola sozinho, mas eu não sei se eu, com a minha mentalidade ainda de medo, né, da violência, se eu deixaria. Mas pronto, a gente vê que é um país seguro, entende? As crianças andam na rua. No Brasil, por exemplo, mesmo de dia, tinha assalto. Você não estava seguro, eu não andava com meu telemóvel na rua de dia. E aqui a gente anda com o telemóvel o tempo todo, gente. Talvez
Isso vai ser algo que eu vou ter que me acostumar, se um dia eu vou passar férias no Brasil, né, ou for morar, a gente nunca sabe, né. Eu já não tô acostumada com isso, né, já me acostumei com isso aqui, né, são coisas que a gente vai criando novos hábitos, né, e isso é muito bom. Eu acho que depois que você tá num lugar seguro, é muito difícil você abrir mão disso, ainda mais quando você tem um filho. Então, isso pra mim é um dos principais pontos aqui, sabe. E o terceiro motivo é o lazer. Uma das coisas que eu gosto aqui é que há muitas atividades para fazer com as crianças ao ar livre, atividades mesmo em família, há feiras, há eventos, principalmente de verão, para a família toda. A maioria alguns são gratuitos, outros são pagos, mas você paga assim, geralmente paga pouco, né? Só um valor simbólico para entrar. Então, há muita coisa, gente, para fazer, e há muitos parques para criança, sabe? E o legal é que, assim, às vezes você tá no meio da cidade, mas você vê natureza, você vê parques, né? Aqui na minha cidade reabriu um parque, né? Um parque infantil que tem animais, tem pavão, tem galinha, tem galo. E é muito legal, porque você tá no meio da cidade, você entra no parque, você tá em contato com a natureza, e você sai, você tá no meio da cidade, você consegue fazer várias coisas, né? Você não precisa ir para longe, para o interior, né? E no Brasil, né, talvez por eu ter crescido numa cidade grande e pronto, não é tão grande, mas pronto, era no litoral de São Paulo, né? Tinha praia, mas a gente não tinha tanto esse contato com tanta coisa, sabe? Era mais a praia em si, né? E aqui, por exemplo, aqui tem muitas praias, eu também moro no sul de Portugal, né? Aqui no Algarve é bem conhecido pelas praias, há muita natureza. E por Portugal ser um país pequeno, né, relativamente pequeno, você consegue ir de uma ponta a outra de carro, né? Então, você nunca tá longe da praia, você nunca tá longe, muito longe das coisas, sabe? Você consegue fazer uma viagem, tá num lugar bonito, né? E tá num parque, tá, né? Ir para um evento, ir para uma feira, né? Então, isso é muito bom. Também tem zoológicos, tem muita coisa para criança. Eu acho que Portugal é realmente um lugar que dá valor para isso, sabe? Pelo menos a minha visão, é a visão que eu tenho, né? Talvez outros pais não tenham essa visão, mas é o que eu tenho visto aqui, sabe? Que tem bastante lugar para crianças. Bom, então eu citei os principais motivos, né, que me fazem achar que Portugal é um país bom para se criar um filho. E vocês podem ver que eu não falei sobre a saúde. Eu não falei sobre a saúde como um motivo, como um bom motivo, né? Mas é porque Portugal não está atravessando um momento bom em relação à saúde pública. O país está em crise em relação à saúde, faltam médicos, faltam pediatras. É até por isso, né, que muitas maternidades acabam fechando, porque a falta de pediatras não é tanto a falta de obstetras, é a falta de pediatras e não pode haver partos, né, por exemplo. E é por isso que muitos portugueses e pessoas que moram aqui acabam optando por ter um plano de saúde, né? Eu tenho, a minha família tem, e eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço tem, porque tá inviável, sabe? Ir para as urgências e ficar 8 horas esperando para ser atendido. É isso que a gente passa, entende? Eu, há 4 anos atrás, eu fui para as urgências, fiquei 8 horas. Hoje em dia, eu já nem me imagino fazendo isso, sabe? Não, não dá. Você perde um dia e às vezes tá mal, passando mal, mesmo mal, e tem que ficar lá esperando. Então, é essencial ter um plano de saúde hoje em dia, ainda mais com filho. A gente tem, nós três, eu, o Nicolas e o Vicente. E ele é acompanhado por uma pediatra particular, a gente optou por isso. Ele também tem acompanhamento no público, pelo centro de saúde, por um médico de família, não é especialista, mas é médico de família. E ele toma as vacinas todas no público, tem acompanhamento, eles medem, pesam, né? Falam sobre os marcos daquele mês e tal. Agora, a partir dos 6 meses, as consultas é de 3 em 3 meses. Mas não é um acompanhamento tão completo como um pediatra tem, né? E você não consegue tirar dúvidas. Eu, pelo menos, não me sinto segura tirando certas dúvidas com um médico que não é especialista, né? Mas isso também é coisa minha, né? Talvez, pronto, tem pessoas que não vejam motivos para colocar o filho num pediatra, né? Tão cedo. Mas isso para mim é uma segurança a mais. E pronto, qualquer especialista que a gente tem que marcar, mesmo pra gente, a gente marca no particular,
Porque se você quiser um especialista no público, por exemplo, você tem que ir no médico de família. Se você tiver médico de família, né? Porque sem médico de família é tudo mais difícil. Então você tem que ir no médico de família, aí ele tem que te encaminhar, aí a consulta é depois de meses, demora muito, uma consulta com um especialista aqui. Isso se você realmente precisar. Eu, alguns anos atrás, cheguei a pedir, né, ginecologista, e negaram. O médico fez o pedido e recusaram. Enfim. Então eu tive que ir para um ginecologista particular, né? Acaba que é isso. Então a saúde aqui não tá boa, não tá atravessando um momento bom, infelizmente, né? Vocês viram meu relato de parto, eu falei, né, sobre como foi. Foi tudo muito bom. O atendimento em si é bom, principalmente para as grávidas, o atendimento é bom, né? Mas para o cidadão em si, acaba não. Porque a grávida tem prioridade em muito lugar, né? Tem prioridade também para ser atendida nas urgências, né? Você chega, você já vai logo para o bloco de partos para ser atendida por obstetra, né? Você não fica ali na urgência normal. Então a grávida tem prioridade, mas o cidadão normal não dá, gente. Tá tão inviável assim você depender da saúde pública aqui em Portugal. Mas claro que isso também vai depender da situação financeira da família e do querer, né? Se você acha que é importante ou não, né? Vai dar prioridade. É o que eu falei, esse vídeo foi feito em relação às minhas prioridades, o que eu acho importante para mim, né? Que é o lazer, que é a educação e a segurança, né? Que eu acho que são importantes, que é o que tem aqui realmente. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico feliz que vocês tenham gostado do último vídeo, que ele teve uma audiência boa e muita gente comentou. E muito obrigada também pelas pessoas que estão chegando aqui novas, né? Se inscrevendo no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau.